Bom, e o assunto da coluna de direito de hoje é o trabalho infantil. E você pode participar mandando sua pergunta pelo telefone 3216-5088. E quem vai responder é o advogado Paulo Vitor Souto, que já está aqui do meu lado. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao JC. Boa noite, Simon. Boa noite, telespectador. Bom, vamos começar, como a gente disse, pelo princípio, né? Vamos explicar o que é que diz exatamente a legislação sobre o trabalho infantil. A partir de que idade é permitido? Simon, trabalhar efetivamente a partir de 16 anos. A questão é que é muito comum que pessoas com menos de 16 anos dizem que trabalham, mas na verdade eles são jovem aprendiz, é o jovem aprendiz. Dos 14 aos 16 é possível ter esse contrato especial com funções específicas como jovem aprendiz, mas trabalhar efetivamente, prestando serviço sem ter a vinculação de um jovem aprendiz é a partir dos 16 anos. Lembrando sempre que o jovem aprendiz, para que realmente tenha essa possibilidade, tem que ter um contrato especial. Não adianta fazer nenhum contrato com o jovem aprendiz, ou seja mesmo um contrato a partir dos 16 anos, de maneira informal, para que haja qualquer tipo de prestação de serviço laboral. É necessário formalizar, Simon, é necessário que realmente haja anotação na CTPS. Bom, agora esse trabalho mesmo, né, com carteira assinada, então seria a partir de que idade? 18? A partir dos 18 anos é possível trabalhar normalmente em qualquer tipo de ambiente. A partir dos 16 anos é possível ter a carteira assinada já. A questão é que a legislação impõe limitações ao tipo de trabalho às pessoas menores de idade. Quando acontece essa tipo de limitação, são questões bem específicas. Não é permitido que o menor de 18 anos trabalhe em ambientes insalubres, em ambientes periculosos. É vedado, via de regra, o trabalho em ambientes com radiação. Além disso, também é vedado, via de regra, o trabalho em jornada extraordinária. Além do trabalho noturno, que não é permitido a pessoas menores de 18 anos. Mesmo tendo a carteira assinada, que já é possível a partir dos 16 anos, mesmo nessas circunstâncias, não é possível trabalhar nesse tipo de ambiente, nesse tipo de circunstâncias, até os 18 anos de idade. Paulo, agora uma situação que é bastante comum ainda no nosso país são crianças trabalhando em ambiente familiar, residencial, ou seja, trabalhando nas casas, né? O que é que diz exatamente a legislação sobre essa situação? É o trabalho doméstico e, de fato, é muito comum, como você bem expôs, Simon. É uma questão até corriqueira, é até mais corriqueiro que haja o trabalho de pessoas menores de idade em ambiente doméstico, mais do que em um comércio em geral, um trabalho que, digamos, formalizado em empresas. Mas o trabalho doméstico ele é vedado pelo nosso ordenamento jurídico para menores de 18 anos. Não é possível, seja a partir de 16, seja a partir de 14 anos, não mesmo como aprendiz, em hipótese alguma, menores de 18 anos podem trabalhar em ambiente doméstico. Em virtude de uma convenção da OIT que o Brasil ratificou, que é a Organização Internacional do Trabalho, que proíbe esse tipo de trabalho dos menores de 18 em ambiente doméstico. Isso se dá muito em razão das circunstâncias, da peculiaridade do trabalho em ambiente doméstico, que tem alguns receios, alguns perigos e até mesmo o tipo de trabalho desempenhado. Agora, o problema é que muitas famílias mascaram isso como se estivesse cuidando, adotando aquela criança, como se estivesse prestando auxílio, mas na verdade a gente sabe que não acontece exatamente isso, né? Paulo, tem uma pergunta aqui de Luciano, do Renascer 2, ele diz assim: gostaria de saber se é errado o filho de 12 anos não ajudar ele no comércio que ele tem. Se fora do horário escolar, pode ser considerado crime. É permitido, de acordo com a legislação, o trabalho em ambiente familiar, mas comércio não é ambiente familiar. Então, quando há determinadas corporações de ofícios, por exemplo, onde só uma família trabalha, é permitido o trabalho de menores. Mas no comércio, por mais que não seja um ambiente escolar, ou não seja um ambiente de família, não é possível. Fora do ambiente escolar, fora do horário escolar, mesmo assim não é permitido. Bom, voltando um pouquinho sobre essa questão do trabalho domiciliar e até algumas irregularidades que a gente vê crianças nas ruas, assim, realmente sendo exploradas como mão de obra. Como é que as pessoas podem denunciar? Ou seja, se vê alguma situação que uma criança está sendo explorada numa residência, trabalhando como empregado doméstico mesmo, como é que as pessoas podem fazer nesse caso? O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego são órgãos extremamente ativos e que coíbem de maneira enfática esse tipo de conduta. O Ministério Público do Trabalho da Paraíba é referência nesse tipo de combate ao trabalho infantil, tendo em vista as diversas irregularidades ou diversos pontos nocivos que o trabalho infantil, querendo ou não, acarreta na vida de uma criança. Bom, agora a gente sabe que também tem a exploração do trabalho infantil, só que também às vezes tem pela exploração sexual. O tipo de crime, a legislação diferencia esse tipo de crime, esse tipo de exploração? Sim, existem tipos penais específicos. O trabalho infantil, além de poder configurar ilícitos penais, não necessariamente configura, mas pode configurar, ele também há repercussão e também há as características das penalidades no âmbito trabalhista, porque além de questões penais, há repercussões no aspecto financeiro, através de autuação, através de multas, através de eventuais penalidades que isso pode acarretar.
Bom, agora vamos deixar um pouquinho de lado essa pergunta. A gente tem que falar um pouco da reforma da Previdência também, né? Porque foi aprovado ontem o texto base, a gente falou agora há pouco com o André. Agora, depois, né, do que foi definido, quais são os próximos passos? Ou seja, o que é que a gente pode... Qual o balanço que a gente pode fazer desse texto base que foi aprovado ontem? Simon, os próximos passos, como a gente sempre costuma dizer, trata-se de um processo legislativo que pode sofrer das mais variadas mudanças. A reforma previdenciária, como bem vem sendo exposto na imprensa, é necessária pela questão fiscal do país. Mas, até agora, não há nada em vigor. É preciso deixar isso claro para o telespectador, que muita gente pensa que já vai se aposentar com as novas regras que foram aprovadas ontem na Câmara. Mas não, ainda é necessário que haja uma votação em segundo turno na Câmara, como já bem foi exposto na coluna de política. Há também a necessidade de que haja aprovação no Senado em 2 turnos. Além disso, da eventual sanção presidencial, que de fato ocorrerá. Não há a menor dúvida que no ambiente político que isso deve ocorrer para breve, mas ainda não está em vigor. É necessário que haja essa reforma por diversas circunstâncias. Alguns pontos são positivos, outros são negativos, mas que realmente a gente vai poder ter um balanço geral quando entrar em vigor essa reforma e quando for aprovado o texto definitivo em ambas as casas. Ok, Paulo. Muito obrigado por sua participação. A gente agradece aos telespectadores que mandaram mais perguntas, mas, enfim, muitas delas aqui a gente já esclareceu, então por isso que a gente não está fazendo, mas muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você, Simon. Obrigado, telespectador.